em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo de número 8, nos diz da seguinte maneira: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa palavra, ela é Jesus Cristo confirmando a profecia do profeta Joel, ainda no chamado Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento. Jesus confirma poucos dias antes do cumprimento dessa profecia a promessa que Deus fez através de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre servos, servas, filhos, filhas, jovens, idosos, que o Espírito Santo viria sobre os chamados e escolhidos de Deus. E em um dado momento, quase 120 discípulos reunidos em oração, buscando esse poder do Espírito Santo, durante a celebração de uma festa muito importante para os judeus, a festa de Pentecostes, o Espírito Santo, ele vem. E aquelas pessoas são ali revestidas de poder e são vistas como que línguas de fogo repartidas entre eles, e naquele dia eles começam a falar em línguas, idiomas, e as pessoas que estavam ali naquela festa ouvem a propagação do Evangelho, da palavra, através da manifestação das novas línguas, que ali se cumpre a profecia no dia de Pentecostes. E, num dado momento, após algumas críticas e comentários que as pessoas que ali estavam sobre aquele fenômeno e sobre o procedimento que aqueles discípulos estavam tendo em virtude do derramamento do poder, que eles estavam embriagados, Pedro toma a palavra e começa a falar a respeito da crucificação, da morte e da ressurreição após 3 dias e 3 noites de Jesus Cristo. E após a pregação, após o discurso de Pedro, quase 3.000 almas se agregam e são convencidas pelo Espírito Santo a se converterem ao Evangelho. Essa palavra, ela é poderosa. Ela nos traz um ensinamento muito importante. Foi imprescindível, foi fundamental para o início da Igreja de Cristo o derramamento do poder do Espírito Santo. E em nossos dias continua sendo imprescindível, continua sendo importante o poder do Espírito Santo para que a Igreja de Cristo possa crescer saudável, para que a Igreja de Cristo possa crescer na graça e no conhecimento. Mas a mensagem principal que eu quero passar
neste momento é que Jesus, quando foi confirmar a profecia de Joel, ele disse que o poder do Espírito Santo desceria para que aqueles que recebessem esse poder fossem testemunhas. Foi isso que Pedro foi. Talvez ninguém esperava que alguém iletrado, que alguém que não tinha domínio da oralidade, do conhecimento, se levantasse com uma palavra tão eloquente, com uma palavra tão poderosa. Mas isso aconteceu na vida de Pedro, porque ele foi revestido do poder e porque Pedro assumiu o verdadeiro papel que deve assumir aquele que recebe o poder do Espírito Santo, que é ser testemunha de Cristo. Quando somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, não somos revestidos apenas para que fenômenos sobrenaturais ocorram através de nossa vida. Quando o Espírito Santo ele nos reveste, é para que as nossas palavras sejam transformadas em palavras de poder, sejam transformadas em palavras que o Espírito Santo de Deus possa fazer delas um instrumento para convencer do pecado, da justiça e do juízo. De nada vale nos enchermos do poder do Espírito Santo apenas para um fenômeno sobrenatural. De nada vale nos enchermos de tanta graça, de tanto poder e até alcançarmos êxtases espirituais, se isso não produz fruto. E que fruto é esse? Que almas, que vidas sejam convencidas pelo Espírito Santo a se converterem ao Evangelho de Cristo, a terem as suas vidas transformadas, a terem as suas vidas mudadas pelo poder da palavra de Deus. É para isso que somos cheios do Espírito Santo. Não apenas para que haja curas, não apenas para que haja libertação, não apenas para que pessoas que estão atribuladas pelo diabo sejam livres, mas para que as vidas dessas pessoas sejam transformadas e que elas sejam levadas pelo Espírito Santo à salvação em Cristo Jesus. Jesus, quando confirma a profecia de Joel, ele nos dá uma missão: e ser-me-eis testemunhas. A Igreja de Cristo, que verdadeiramente passa pelo avivamento, ela é uma igreja testemunha. É uma igreja que faz questão de anunciar o que o poder do Evangelho pode fazer na vida da pessoa. O que o poder do Evangelho pode realizar. Coisas sobrenaturais, transformações sobrenaturais. Então, quando nos enchermos do poder do Espírito Santo, devemos utilizar como uma ferramenta de salvação, porque nós fomos chamados para sermos testemunhas. Nós fomos chamados para sermos instrumentos de salvação. A nossa vida deve testemunhar Cristo. A nossa fé deve testemunhar Cristo. As nossas palavras devem testemunhar Cristo. O nosso discurso deve testemunhar Cristo. Fomos chamados por Jesus para sermos revestidos de poder e sermos testemunhas do grande poder que o Evangelho tem, do poder transformador que o Evangelho tem, o poder de libertar das drogas e dar uma nova vida, o poder de restituir, o poder de transformar. Esse é o poder do Evangelho. E revestidos do Espírito Santo, não apenas para sermos usados em um dado momento, seja através
de um fenômeno sobrenatural, mas que nós sejamos a voz de Deus nesta terra, testemunhas do Evangelho. Ou não faz sentido sermos cheios do Espírito Santo e guardarmos para nós algo tão precioso que é a salvação em Cristo Jesus. O verdadeiro salvo sente a necessidade de ser testemunha, de testemunhar o que Jesus pode fazer, de testemunhar o grande poder que o Evangelho tem. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é loucura para o mundo. Mas nós somos instrumentos, testemunhas daquilo que o Evangelho pode proporcionar. Não visando o que esta vida pode nos dar. Embora a palavra de Deus nos revela que nós podemos sim comer o melhor dessa terra, mas o nosso papel de testemunha é anunciar que Jesus foi preparar lugar para nós. Foi preparar moradas para que onde Ele estiver, pudéssemos nós estarmos também. E só vai poder ter acesso à nova Jerusalém que descerá do céu. Aquele que com o coração crer que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e com a sua boca confessar isso. Esse, pela graça, pela dádiva divina, pelo presente dado por meio de Cristo Jesus, pode ter acesso à nova Jerusalém que descerá do céu. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós somos testemunhas disso. E temos que testemunhar isso para que outras pessoas possam também desfrutar do poder transformador do Evangelho. Por isso Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até aos confins da terra. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas, nos revestirmos do poder do Espírito Santo e usarmos essa autoridade que vem dos céus, essa autoridade que vem do alto, através dos dons espirituais, para sermos testemunhas, testemunhas, testemunhas de Jesus. Dizer que Jesus foi crucificado, dizer que Jesus morreu e após 3 dias e 3 noites Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida com a abundância. A Igreja do Senhor precisa testemunhar mais o poder transformador do Evangelho. Às vezes temos tanta facilidade em testemunhar coisas que não edificam, pelo contrário, só destroem. Às vezes temos tanta facilidade em testemunhar falhas que ocorrem na igreja local ou na denominação, na pessoa jurídica da denominação. E esquecemos o nosso papel. Se verdadeiramente somos cheios do Espírito Santo, se verdadeiramente temos dons espirituais em nossas vidas, devemos ser testemunhas de Jesus. Testemunhas do que o Evangelho é capaz de fazer. E olha, o Evangelho é capaz de coisas sobrenaturais. O Evangelho é capaz de mudar vidas que estavam destruídas. O Evangelho é capaz de fazer grandes milagres na vida de pessoas que já tinham desistido de viver, já tinham desistido de sonhar, já tinham desistido de continuar a sua vida. O Evangelho é poderoso, o Evangelho é tremendo para fazer isso. Então, querido, querida, seja revestido do poder do Espírito Santo para ser testemunha do Evangelho, testemunha de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Deus te abençoe sempre.